Fala, Lança Atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta terça-feira, com a janela de transferências fechada, eu vou responder a pergunta: será que o Atlético formou um bom elenco para a temporada 2025? Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o tema do vídeo de hoje. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, porque na noite da última sexta-feira, dia 28 de fevereiro, se encerrou a primeira janela de transferências do futebol brasileiro na temporada 2025. E desde o dia 3 de janeiro deste ano, o Atlético Paranaense registrou as contratações de 18 novos jogadores para o elenco principal. São eles o goleiro Santos, os laterais Dudu e Raim Palácios, os zagueiros Léo, Tobias Figueiredo e Abraão, os volantes Raul, Falcão e Fabrício Peralta, os meias Juliano e Patrick, os atacantes Luiz Fernando, Leozinho, Isaac, Kevin Velasco e Teves, e os centroavantes Allan Kardec e Renan Peixoto. Emprestados a Ceará Penharol e Audax Italiano, respectivamente, o zagueiro Matheus Felipe e os atacantes Matheus Babi e Luciano Reagada retornaram ao Atlético no início da temporada. Em termos de negociações, falando de saídas, foram 12 ao todo, sendo o goleiro Léo Link em definitivo para o Botafogo, o zagueiro Kaique Rocha em definitivo para o Internacional, os zagueiros Matheus Gamarra e Matheus Felipe emprestados a Cruzeiro e Atlético Goianiense, respectivamente. O lateral direito argentino Leonardo Godoy foi emprestado ao Santos, os volantes Eric e Christian foram negociados em definitivo com Bahia e Cruzeiro, respectivamente. O meio-atacante uruguaio Agustín Canobbe foi negociado em definitivo com o Fluminense, assim como foi o atacante argentino Tomás Coelho com o Atlético Mineiro. O centroavante argentino Lucas Diori foi emprestado à Universidade de Chile, e Pablo foi liberado e assinou um contrato em definitivo com o Sport, assim como o Atlético negociou o Emerson com o Göztepe do futebol da Turquia, mesmo clube que defende o Rômulo. Além disso, o lateral direito Madson, o zagueiro Luan Patrick e o volante Fernandinho não tiveram seus contratos renovados pelo clube. E o zagueiro Marcos Victor, o volante Gabriel Giroto, os meio-campistas Bruno Praxedes e Zé Vitor e o meio-atacante Nicão estavam emprestados e foram devolvidos aos clubes detentores dos seus direitos econômicos. E ainda temos a questão do Thiago Heleno, né, que está afastado do elenco principal e segue treinando em separado no CT do Caju, enquanto aguarda que os seus representantes encontrem um novo destino que agrade a ele, o que não tem sido tão fácil assim. Ou seja, gente, entre entradas e saídas, foram mais de 40 movimentações no elenco do Atlético para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro na atual temporada. Mas será que a diretoria fez um bom trabalho montando esse elenco? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, porque na última semana eu publiquei uma enquete na página do canal em uma determinada rede social, aquela de cor azul com a letra F, né, que ninguém mais usa. E o resultado me surpreendeu um pouco, porque foram 26 votos ao todo, sendo que 25 dos 26 foram negativos. A grande maioria dos torcedores nesse momento não gosta da montagem do elenco, não gostou do trabalho da diretoria na janela de transferências de janeiro e fevereiro. E eu fico me questionando se essa percepção negativa da torcida é uma questão, de repente, de excesso de expectativa, de desajuste de expectativa. Se esses torcedores imaginavam o Atlético mantendo um elenco de Série A de Campeonato Brasileiro na Série B do Brasileirão. E isso simplesmente não é possível, gente, seja pela questão da perda de arrecadação que demanda negociações para ser compensada, ou seja pela vontade dos próprios jogadores, como aconteceu inclusive no Atlético. Né? Na grande maioria dos casos, nessas circunstâncias, os jogadores preferem procurar novos destinos quando eles têm mercado para isso, e a grande maioria dos jogadores do elenco do Atlético tinha mercado para ser explorado, como de fato aconteceu. E exemplos dessa necessidade de cortar gastos não faltam. O Grêmio, em 2022, quando passou pela Série B, negociou Wanderson, negociou Matheus Henrique, negociou PP e formou um elenco mais condizente com a Série B do Campeonato Brasileiro. Na última temporada, por exemplo, o Santos, embora tenha mantido um elenco e uma folha salarial acima daquilo que se pratica na Série B do Campeonato Brasileiro, também precisou fazer ajustes, tanto é que o Jean Lucas foi negociado com o Bahia, o Marcos Victor foi negociado, salvo engano, com o Benfica naquela ocasião, e o próprio Jefferson Soteldo, né, o venezuelano, acabou emprestado ao Grêmio durante uma temporada e agora retornou, porque a Série B demanda essas mudanças. E se isso não for suficiente, se esses exemplos que eu estou trazendo para você não for suficiente para que você compreenda isso,
Vamos levar a coisa para um nível completamente diferente, porque, por exemplo, a Juventus, quando foi rebaixada para a Série B do Campeonato Italiano, por conta da participação do escândalo Calciopoli, perdeu a maior parte dos seus titulares. Seguiram no clube o Gianluigi Buffon, o Mauro Ivan Camoranesi, o Pavel Nedved, o Alessandro Del Piero e o David Trezeguet, somados a alguns veteranos e alguns jogadores mais jovens que não eram titulares inquestionáveis daquela equipe. E o restante, que você possa pensar, daquela grande Juventus que vinha sendo formada anteriormente, foram todos embora. O Jean-Lucas Ambrota e o Lilian Thuram para o Barcelona, o Fábio Cannavaro e o Emerson para o Real Madrid, e o Patrick Vieira e o Zlatan Ibrahimovic para a Internacional, que era grande rival da Juventus naquela ocasião. Então imaginem o quanto um rebaixamento influencia na vida de um clube, independentemente do tamanho que ele tenha, porque a Juventus é uma gigante. Então, a diretoria do Atlético, que pode e deve sim ser muito criticada pela forma como conduziu a temporada 2024, que acabou com um rebaixamento vergonhoso do clube, tomou as medidas necessárias nesse início de temporada, negociando uma parte dos seus jogadores, compensando a queda de arrecadação e ajustando o Atlético à sua nova realidade, que a gente espera que seja válida somente para uma temporada. E dentro desse novo contexto, me parece, essa é a minha opinião, que o Atlético formou sim um elenco tecnicamente bastante acima da média para a Série B do Campeonato Brasileiro e que mescla, na medida do possível, jogadores experientes, jogadores de Série A de Campeonato Brasileiro, como é o Raul, o Luiz Fernando, o Gonzalo Mastriani, jogadores experientes na Série B do Campeonato Brasileiro, como são o Fernando, o Filipinho, o Falcão, o próprio Juliano, que vem de uma boa Série B pelo Santos, e alguns jovens jogadores, né, que foram ou contratados ou destaques das próprias categorias de base do Atlético, como são o Leonardo Derek, o Arthur Dias, como é o João Cruz e como é o Isaac, por exemplo, que veio recentemente do Fluminense. E é claro que isso não significa, gente, eu quero deixar isso bem claro, porque certamente tem gente correndo para os comentários para me criticar por aquilo que eu estou dizendo, que o trabalho esteja pronto e acabado, que a diretoria pode sentar e cruzar os braços até dezembro. Não é assim que o futebol funciona. Existem posições do elenco que ainda carecem de confirmações. Então, por exemplo, a lateral direita tem no Dudu um jogador de um nível acima da Série B do Campeonato Brasileiro, mas que nesse início de temporada está devendo, principalmente defensivamente. Precisa dar um salto de qualidade para reencontrar o seu melhor futebol e, se isso acontecer, ele fatalmente será titular do Atlético com tranquilidade. O Raim Palácio é um jogador recém-chegado do futebol colombiano em processo de adaptação. Então, se por acaso acontecer de nenhum deles encaixar, o Atlético vai precisar ir ao mercado em busca de um novo lateral direito. Mas isso é uma coisa que não precisa ser feita por agora. É uma coisa para ser observada, para ser mantida sob observação para uma eventualidade aí daqui uns 3 ou 4 meses, por exemplo. O mesmo pode ser dito do sistema defensivo, dos zagueiros, porque o Atlético encontrou, pelo menos é o que parece, no Tobias Figueiredo e no Léo, uma dupla que se complementa de maneira satisfatória, especialmente pensando numa Série B. Tem no Abraão um jogador que chega entregando muita fisicalidade, muita dominância física, e além disso tem Marcão, tem Arthur Dias, então o Atlético tem no elenco 5 zagueiros que devem ser suficientes. Por que devem ser? Porque a gente precisa ver se Léo e Tobias vão continuar entregando a médio e longo prazos, e se o Abraão vai ser para o Atlético o substituto imediato, o reserva imediato da zaga, que nós estamos projetando. Se tudo isso acontecer, não tem por que contratar novos defensores. Agora, se não acontecer, o Atlético possivelmente vai precisar de um novo jogador nessa posição. E outras tantas posições têm uma situação similar. Na questão do centroavante, por exemplo, o Allan Kardec começou muito bem, aí sofreu uma lesão. O Gonzalo Mastriani parece que não se recuperou bem da questão da cirurgia pela qual ele passou. O Atlético tem uma indefinição no comando do ataque. Mas é para isso que existem as próximas janelas de transferência, para ajustes, correções de rota e eventuais reposições, caso ocorra alguma nova saída. Então, em abril, pós os campeonatos estaduais, em junho, pré-mundial de clubes da FIFA, e em julho, na janela de transferências internacional, o Atlético vai ter a oportunidade de contratar novos jogadores para preencher eventuais lacunas que eventualmente se confirmem. Porém, por hora, nesse momento, eu acredito firmemente que o Atlético tem um dos melhores elencos da Série B, no mínimo, se não for o melhor, e isso significa que caso o Maurício Barbieri consiga desenvolver o seu trabalho, isso é uma coisa que a gente espera muito nesse período de treinamentos que ele tem agora entre a partida da Copa do Brasil e a volta das quartas de final do Campeonato Paranaense,
o Atlético está no caminho certo para ser um clube dominante e principalmente para voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2026, que é o que todos nós mais queremos. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, deixem aí nos comentários o que vocês acharam da montagem do elenco para essa temporada, o que vocês acreditam que ainda pode estar faltando. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos, e se você está chegando agora, vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra do Atleticano, compartilhe conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.